costumes pagãos entre os crentes cristãos. Israel, mas de novo você vai falar sobre esse assunto? Pois é, o assunto é extenso e as reclamações que as pessoas colocam de opressão no sono, opressão no casamento, opressão na vida financeira, entre outros tipos de dúvidas que as pessoas têm do porquê que eu estou sofrendo dessa maneira se eu sou um crente em Cristo Jesus. É sobre isso que vamos falar, sobre costumes pagãos entre os crentes, tiram a paz de muitos. Veja, tem crente por aí que não lê a Bíblia, mas acredita na sorte. Guarde essa palavra até o final dessa mensagem. Sorte, simpatias, medo de passar debaixo de escadas. É sobre isso que nós vamos falar. Ah, mas o gato preto entrou no meu quintal, isso é azar. Azar. Observe, antes de eu continuar isso aqui, esse assunto é muito sério e eu tenho que saber para quem eu estou direcionando essa mensagem, para que nossos amados amigos de outros segmentos não venham se sentir ofendidos, porque o assunto é sobre... A nossa intenção é transmitir aos nossos irmãos, crentes em Jesus, protestantes, servos de Deus, evangélicos. É uma instrução para evangélicos, não para ofender nossos amados amigos e irmãos de outros segmentos, tá bom? Eu os respeito e os amo e desejo que, se de repente você desejar assistir essa mensagem, esse estudo até o final, para nós será um grande prazer. Então, meus irmãos, veja. Às vezes algum crente em Jesus, antes de entrar em algum lugar, diz assim: deixa eu entrar com o pé direito, porque isso dá sorte. Eu vou te ensinar isso aqui. Como você trabalhar com fé ao invés da sorte. Meu irmão e minha irmã, desde quando o crente vive pela sorte? Nós vivemos pela fé, não por superstição. Prova bíblica, Israel. Romanos 1, o versículo 17 diz: o justo viverá pela fé. É a fé que nos traz a mão de Deus a nos guardar. É a fé que traz a sombra de Deus a nos guardar. É a fé que nos abraça e nos guarda através dos anjos de Deus. Não sorte. Sorte é paganismo, meus amados irmãos. É invenção do paganismo. Isso são coisas de milênios e milênios atrás. Esses costumes vêm, meus irmãos, esses costumes, eles não agradam ao Senhor nosso Deus e você não acha isso na Bíblia como nossa regra de fé. Nós vemos isso na Bíblia como forma de ofender a Deus. E quem pratica isso, sem perceber, está abrindo brechas espirituais vindas da idolatria e de ritos da feitiçaria, onde as entidades oprimem esse crente e a pessoa fica sem entender e sem perceber a causa. Então, eu vou falar aqui, eu vou dar alguns detalhes para vocês, alguns vão se assustar do que a gente descobre lendo a Bíblia e estudando, não é? Esse sincretismo religioso que está inserido em alguns lugares. Essas misturas de religiões, tudo em um só lugar. Vamos lá. Costumes pagãos, isso traz ira. Deixa Deus irado, porque isso entra no nosso meio de uma forma disfarçada. Aprende-se na televisão, no rádio, nas redes sociais, enfim. Você sabia que vela... Você vai se escandalizar com isso aqui. Você sabia que vela em bolo de aniversário não é algo inocente, não é coisa de agora? Que é coisa de milênios atrás, que começou com ritos satânicos? Na antiguidade, as pessoas faziam bolos, eu vou te mostrar onde está isso na Bíblia, lá em Jeremias. Na antiguidade, as pessoas, elas faziam bolos e acendiam incenso, que hoje são velas. Aquela fumacinha que sai do incenso, trazendo para hoje, é vela. Atualmente, a vela, ela não tem aquele foguinho que se coloca na hora do aniversário do bolo, na hora de cantar pro aniversariante, não sobe uma fumacinha daquele foguinho de cima, daquele foguinho, aquela chama que está na vela? Pois bem, aquela fumacinha, você percebe os costumes das pessoas de fazer um pedido antes, e aí então vai apagar? É um costume de ritos malignos no passado. Eles faziam esse rito para a rainha dos céus. Se fazia um pedido e acendia esse incenso e a fumacinha subia como se essa fumaça fosse um pedido desse aniversariante e chegava até a rainha dos céus. Eu vou te explicar isso. Jeremias capítulo 7, versículo 18 diz: os filhos apanham lenha. Olha Deus reclamando do povo de Israel porque Israel entrou nesse rito. Esqueceu-se de Deus. Os filhos apanham lenha. Os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Isso provocava a ira de Deus e Israel sofria ataques de outras nações. Sofriam a destruição da cidade por conta disso. Hoje, trazendo para hoje, o diabo só mudou o formato, mas o espírito por trás é o mesmo. Idolatria disfarçada de costume inocente no meio dos crentes em Jesus. Cuidado com o que você guarda em casa. Você é conhecido como protestante. Nós protestamos os costumes que desagradam a Deus. Então, lembra da arruda na orelha? Espada de São Jorge na porta? Elefante na estante como sorte? Cristais como sorte? Horóscopos trazendo adivinhação? Tudo isso vem de paganismo, meus irmãos, e atrai espíritos enganadores e opressores dentro da sua casa. A Bíblia é clara. Agora vai para Ezequiel capítulo 13, versículo 18 ao 23 e vou confirmar isso que eu acabei de falar.
de Jeremias. Fala de mulheres que prendiam as almas humanas com amuletos. Você guarda amuletos em casa? Jogue isso fora. A opressão dentro da sua casa, da sua vida, é isso aí. Em Deuteronômio também, por favor, leia o que eu estou colocando para você aqui. Deuteronômio 18, do versículo 9 ao 12, diz que essas coisas são abominações e lá vai trazer detalhes para você. Leia desde o primeiro versículo do capítulo 18 de Deuteronômio. Esses símbolos e pedras energéticas, inclusive, não têm poder de Deus. São costumes de ritos pagãos muito antigos. Eu não vou cansar de falar isso nessa mensagem. Tem poder maligno disfarçado de proteção espiritual para oprimir sua vida, porque ofende o nome de Deus. Não brinque com o que é espiritual, meus irmãos. Não brinca nesse mundo. Quando você diz que é mágico, por exemplo, né? Isso é mágico. Ou aquilo foi mágico. Eu fiz uma comida que é uma coisa mágica. Olha, essa comida é uma mágica. E quem fez essa magia? Você sabia que essa palavra, ela invoca uma linguagem do ocultismo? Paganismo? Quando você assiste mágica, viu, irmão? Irmãzinha, em Cristo Jesus, com todo respeito, quando você assiste mágica e acha bonito, acha fabuloso, sabe o que você está fazendo? Você está exaltando artes mágicas, que vem de magia. Mágica vem de magia. Tente estudar um pouquinho sobre o que significa isso para nós crentes em Jesus, que lemos Bíblia Sagrada. Isso não é coisa inocente. Lembre-se de Atos 19:19. Os novos convertidos que se converteram lá em Samaria, os mágicos, os feiticeiros, eles queimaram os livros que ensinavam eles a fazer magia. Queimaram na fogueira, juntaram todos os livros e foi uma coisa muito cara que eles compraram. Mas jogaram tudo no fogo depois que conheceram a pessoa de Jesus Cristo. Superstição é uma forma de idolatria disfarçada, de cultura, folclore. Satanás vai colocando só um pouquinho de engano para te afastar da verdade. Hoje é uma pedrinha de cristal, amanhã é horóscopo. E quando Jesus voltar, ele vai dizer a muitos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E eu concluo aqui, chamando você ao arrependimento, meu irmão e minha irmã. Crente vive pela fé, não por sorte. Deus quer um povo puro, separado, confiante somente nele, no poder dele, não na sorte. Não é pedra, pulseira de sorte, não é cor, não é número, não é amuleto, não é adivinhação, não é horóscopo. É Jesus Cristo, o único que liberta, que protege, que salva o crente. Enquanto muitos têm medo de gato preto, nós tememos o poder do nome de Jesus em nossa vida para repreender as forças opressoras. Em Levítico 20, versículo 6, vou terminando aqui, diz que quem se volta para práticas ocultas, magias, sorte, Deus o separará do seu povo. Então, hoje, jogue tudo fora, tudo que tem a aparência do ocultismo e exalte somente a grandeza e o poder do nome de Jesus Cristo, que é o nosso grande e poderoso e único protetor das nossas vidas. Deus em Cristo te guarde, te abençoe e te ajude para que através dessa palavra a tua casa seja hoje liberta da opressão em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe.